Augusta, Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Sob o olhar protetor e intercessor da Santíssima Virgem Maria, iniciemos nossa reflexão e oração neste sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, expressão mais alta da humanidade em oração, modelo da Igreja orante, suplicai em Cristo a misericórdia de Deus e interceda por nós neste momento de reflexão e oração. Ensina-nos a suplicar e a reconhecer os momentos críticos de nossa vida espiritual, que é o de que não podemos deixar de orar, pois a oração nos é necessária não só como obrigação de preceito, mas também como necessidade de meio. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante do Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. E gostaria de destacar com vocês o versículo 38, que nos diz: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. A propósito de uma pergunta capciosa dos seus adversários, os saduceus, que negavam a ressurreição dos mortos, Jesus procura fazer-lhes compreender que, no mundo novo da ressurreição, as coisas estão fora e acima do nosso modo de pensar terreno. A ressurreição dos mortos pertence já a esse mundo que há de vir, para além da morte, em que Deus vive como Deus de vivos, como ele se tinha revelado no episódio da sarça ardente, ao apresentar-se a Moisés como Deus dos que tinham vivido antes, mas que para ele são sempre vivos. Ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A pergunta dos saduceus manifesta uma mentalidade materialista e fechada à lógica do céu. Não se trata de levar ou não a mulher para a outra vida. A vida depois da morte será algo de completamente novo e inesperado. Jesus fala de imortalidade, coisa que não podemos experimentar desde já, e que deve ser considerada um dom precioso da vontade divina. As relações interpessoais na vida eterna serão de outra ordem.
Não nos fecharemos na relação com uma pessoa, mas estaremos abertos a todos e a Deus. Finalmente, Jesus afirma que os ressuscitados serão semelhantes aos anjos. Não se trata de uma expressão de desprezo pelo matrimônio, mas da afirmação de que a vida eterna será diferente da vida deste mundo, mais próxima de Deus, a quem louvaremos e serviremos como fazem os anjos. Os versículos 39 e 40 mostram-nos que entre os escribas também havia pessoas que apreciavam a doutrina de Jesus, mas não tinham coragem para ser coerentes até às últimas consequências, isto é, até comprometer-se com ele. Uma vez que aceitavam apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, os saduceus não acreditavam que Deus tivesse revelado qualquer tipo de vida após a morte. Então, quando questionaram Jesus, tentaram inventar uma situação rebuscada que ridicularizaria a ideia da ressurreição. Se uma mulher viveu com 7 maridos, qual deles poderá reivindicá-la no céu? Jesus vira de cabeça para baixo o equívoco, e ele usa Moisés, o próprio escritor que eles consideram autorizado para fazer isso. Deus se revelou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, todos mortos muito antes da época de Moisés. Visto que o Senhor é o Deus dos vivos, aqueles patriarcas ainda devem estar vivos para ele. A morte não foi o fim para eles. Essa é uma mensagem cheia de esperança quando pensamos sobre nossos entes queridos que nos precederam pela fé. Eles podem não ter uma história tão complicada como a da viúva na história dos saduceus, mas acreditamos que, como foi para os patriarcas, a morte não é o fim para eles. Nossos entes queridos também estão vivos para Deus. Não apenas isso, mas também esperamos compartilhar essa vida beatífica um dia. A notícia maravilhosa é que não temos que esperar para experimentar a bênção de estarmos vivos para Deus. Podemos experimentar agora mesmo. O próprio Jesus nos tornou vivos para Deus. Pense nas pessoas que Ele curou, perdoou e libertou. Eles estavam ganhando vida. Eles estavam começando a sentir o gosto da satisfação que experimentariam no céu. O mesmo é verdade para nós. Então, sim, vamos nos regozijar na ressurreição e nos concentrar na esperança que temos para nossos entes queridos. Mas também vamos perceber que agora, em nossos momentos de maior alegria e satisfação, estamos experimentando o gosto da vida eterna, de modo sublime, quando participamos da Eucaristia, que um dia pode ser nossa união definitiva com Deus. Senhor, eu te louvo por me chamar à vida contigo, agora e para sempre. Oremos juntos esta palavra.
Senhor, tenho medo da morte. Tenho medo da morte dos outros, dos que me são queridos, daqueles que não consigo dispensar. Dá-me olhos puros, que me permitam ver para além das aparências, para além do muro de sombra que me separa de ti. Dá-me um coração simples, que não sucumba diante das interrogações que não têm resposta. Faz-me compreender o sentido da vida e da morte. Ajuda-me a aceitar o teu silêncio e a ausência de respostas para tantas questões que me atormentam. Ajuda-me a acreditar sempre que és o Senhor da vida e da morte. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de misericórdia e redentora dos cativos, o bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.